neste local aqui, que está descrito em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Amém? Nós estamos exatamente nesse texto aqui, Cesaré de Filipe, aqui em Bânias, que é uma das nascentes do Rio Jordão. E em Israel é a única nascente do Rio Jordão. Tem mais duas nascentes na Síria, que formam exatamente as águas que descem para o mar da Galileia e depois seguem para o Mar Morto. Aqui exatamente o pé do Monte Hermon, que é o maior monte de toda a Palestina, e que boa parte do ano fica com neve, onde as águas elas vão descendo, né? Juntando-se também com a mina de água que tem nas pedras, e sai exatamente nessa localização. Por causa da beleza dessa região, aqui foi estabelecido um altar, podemos chamar assim, uma sede satânica, porque os povos antigos, pagãos, sempre escolheram os montes para levantar os seus deuses e os seus templos. No Antigo Testamento, Baal foi adorado aqui. Baal Gad foi invocado, adorado de todos os jeitos. Depois veio a mitologia grega e trouxe exatamente a adoração ao deus Pan. E alguns que têm o livro aí na sua mão podem observar a figura desse conhecido deus Pan, que na mitologia grega ele seria o filho de Zeus, que teria tido relação, Zeus teria tido relação com a sua cabra. Pode observar aí a imagem dele, na página 36, tem a imagem do conhecido deus Pan, que tocava uma flauta, e essa flauta era usada para encantar mulheres
atrair as mulheres e depois cometer abusos sexuais. E também ele aparecia à noite pelas estradas, tudo isso na mitologia grega. E para agradar esse chamado Deus Pan, eles então fizeram aqui os templos pagãos. O templo do Deus Pan, você pode observar aí na página 31, quem tem o livro. Depois, se tiver livro sobrando, a gente vai dar para mais algumas pessoas. Esse templo do lado direito, que é o maior, quem está com a página aí? Desse lado, exatamente ali naquela caverna. Depois a gente vai subir ali para observar. Então esse templo ficava na frente da caverna. E aqui era sacrificado animais, claro, e também pessoas, crianças e até pessoas adultas eram sacrificadas para agradar aos deuses. E eles tinham uma crença que quando o sacrifício era jogado dentro daquela caverna, que naquela época já era chamada de Porta do Inferno. Essa caverna já tinha esse nome, Porta do Inferno. Então, era jogado lá dentro. Ali tinha uma água, que era exatamente a água que vem dessa mina. E essa água descia para sair aqui embaixo. E eles jogavam os sacrifícios lá. O sangue das pessoas e dos animais. E se o sangue não saísse aqui embaixo, então eles diziam que o Deus Pan não tinha aceitado o sacrifício. Então outros sacrifícios eram feitos, até que o sangue aparecesse aqui embaixo e descesse por todo o Rio Jordão, Mar da Galileia, todo Israel. Então observe como que era feito essa magia. Aqui existia também o templo de Zeus, que é esse templo que está bem no meio, e outros templos. Haviam 14 templos nesta região. Jesus então ele vem com seus discípulos e sobe aqui. Vocês observaram que não é um lugar perto. Aqui é o norte de Israel. É o lugar mais longe. Daqui para frente já vem a Síria, vem outros países. Então não era um lugar fácil de vir. Jesus vem com seus discípulos até essa região e ele não vem aqui para um passeio turístico. Ele vem para um confronto espiritual. Porque nós sabemos que por trás dos ídolos estão os demônios. Por trás de toda a idolatria existe o mundo espiritual. Então aqui estava todo o inferno estava aqui. Tanto é que a porta do inferno ali. Quando eu estava estudando sobre essa região e esse texto, eu descobri num livro apócrifo de Enoque, que diz que todos os anjos que foram expulsos do céu, eles desceram sobre o Monte Hermon. Então não é coincidência de exatamente no pé do Monte Hermon toda essa idolatria, essa magia, toda essa feitiçaria dentro de Israel. Na época de Jesus não existia um outro lugar como esse aqui. Não existia. Agora observe, preste atenção numa coisa. Quando Jesus veio aqui, foi um pouco antes deles subir para Jerusalém para ser crucificado. Foram questão de dias. Daqui o caminho dele para Jerusalém, tanto é que ele fala: olha, nós vamos subir para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser preso, vai ser condenado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? E Pedro se levanta e diz: não, mas tenha compaixão de ti, Senhor. E Jesus fala o quê? Arreda, Satanás, porque você não compreende as coisas que são
de Deus, não sabe das coisas dos homens. Observe então que o apóstolo Pedro, embora fosse um homem crente, um homem salvo, mas ele estava ainda no processo de libertação, né? De vez em quando tinha uma recaída. Porque é exatamente neste lugar, ele declara Jesus como Filho de Deus. Jesus disse, quem eu sou? E ele fala, tu és o Cristo. Jesus fala, não foi a carne, nem o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Amém? A revelação de quem é Jesus é uma revelação do Espírito Santo na nossa vida. Muito bem. Pedro confessa perante os principados quem é Jesus. E quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Jesus ele sela essa palavra. Ele sela essa palavra. Ele diz o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha. Nós aprendemos que pedra para o judeu é quando ele tem uma revelação. Não é sobre essa rocha, não é sobre o nome de Pedro, não é sobre Pedro, mas é sobre a revelação. Sobre essa revelação de quem eu sou, edificarei a minha igreja. Por isso a igreja de Cristo tem o fundamento que é Cristo, que é rocha. Cristo é rocha e é uma rocha inabalável. Amém? Então Jesus sela a palavra, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, ali as portas do inferno, não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas quando Jesus fala as portas do inferno, ele não se referia apenas a essa caverna. Ele estava falando sobre tudo aquilo que atrai as pessoas para o inferno. Tudo. Aqui tinha algumas coisas já, que era o quê? Idolatria, feitiçaria, não é? Magia, a música, porque o Deus Pan era relacionado à música. Se você observar aí na página 35, essa imagem aqui de Lúcifer está na maçonaria. É o Deus Pan. É o mesmo, a mesma imagem. Metade homem, chifre, metade animal. O Deus Pan hoje ele é adorado na maçonaria. Muito bem. Então Jesus ele lança um decreto dizendo a idolatria, a feitiçaria, a perversão sexual, a música que atrai as pessoas para o engano, não vão parar a minha igreja. Amém? E isso é uma realidade. A igreja de Jesus jamais parou. Mesmo diante de todas as perseguições que ela sofreu, a igreja não para. Então, amados, algo muito importante é o seguinte: este local pagão, os judeus não podiam vir aqui. Os judeus não podiam pisar em território pagão, isso está na lei. Mas Jesus veio para um confronto espiritual. O judeu só podia pisar em território pagão se fosse para destruir o inimigo. Amém? Então Jesus vem neste lugar. Ele não veio aqui para ver banners, ele não veio aqui para ver turismo. Ele veio aqui para uma batalha espiritual com Lúcifer. E para lançar um decreto para o reino das trevas. Nada vai deter a minha igreja. Nós sabemos que a igreja de Jesus, ela foi gerada na cruz do Calvário, com sangue. Agora, olha para você ver que coisa interessante. O judeu só podia entrar em território pagão se fosse para um combate espiritual, para derrotar o inimigo, para destruir o inimigo, para pisar na cabeça do inimigo. E por isso Jesus veio aqui. Ele veio com esse objetivo, porque dali a alguns dias, dali a algumas semanas, a igreja de Jesus estaria sendo gerada na cruz do Calvário. E
Eu perguntei para um guia judeu, quando nós viemos aqui há 2 anos atrás, como que esses templos caíram, porque normalmente em Israel, os templos, inclusive Jerusalém, que a gente tem visitado, o que mais destrói são as guerras, né? As guerras derrubam tudo. Ele falou assim, aqui, o que derrubou esses templos foi um terremoto, em 600 anos depois de Cristo. Deu um terremoto que derrubou todos os templos, cumprindo-se a palavra de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Amém? Terremoto em Israel é coisa rara. Quando acontece, eles sabem, é juízo de Deus. Então nós estamos num lugar, um lugar muito especial. Por quê? Neste lugar aqui, Jesus liberou uma palavra. E aqui, pela primeira vez, Jesus citou o nome igreja. Neste lugar. Exatamente aqui. Jesus declarou que nada iria deter a sua igreja. E hoje nós estamos aqui, como igreja de Jesus, para dizer, isso é verdade. Desse decreto lançado aqui, no mundo espiritual, a igreja de Jesus está vencendo o inimigo em todas as partes do mundo. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração aqui juntos. Deus. Pastor Leomário vai fazer uma oração. Bispo Alexandre também. Para que nós estamos aqui, eu sei que a maioria de nós aqui foi Deus quem nos trouxe. Amém? E todos nós temos, além das nossas famílias, né? Muitas pessoas que pediram oração para nós, né? Estão pedindo.